Hey galera, eu sou a Alendi e bem-vindos ao canal Alendi Martins. Bom galera, esse vai ser o primeiro vídeo sério do canal, sem ser eu de pijama, Mas vai ser um vídeo sobre química, porque uma das maiores pretensões do canal é pra ajudar o pessoal de química. Então eu resolvi começar com um princípio, que é matéria, que é um assunto que a gente já viu antes de chegar no ensino médio, e quando a gente chega no ensino médio a gente dá uma revisada. Então, eu resolvi fazer essa revisão de novo, mesmo que você já tenha chegado ao ensino médio ou você não tenha chegado ao ensino médio, é bom revisar, porque com uma base sólida a gente consegue ir muito longe. É assim que a gente constrói um grande edifício. Os engenheiros de plantão vão adorar essa frase, que com uma boa base a gente se constrói o maior edifício do mundo. Mas eu sei que vai ser um assunto meio batido, mas é necessário dar uma revisãozinha assim, bem por cima. Eu sei que vai ser chato para alguns, mas eu vou tentar deixar isso aqui o mais descontraído possível. Então vamos começar logo antes que isso fique muito longo. O assunto que eu resolvi abordar é matéria. E a química está estudando sempre as transformações da matéria. Ela quer entender o porquê ocorre, como ocorre, o que contém no final e depois no reagente, no produto, no começo, meio e fim. Então é basicamente isso, a química estuda a matéria e a sua transformação. Lindo, né? Eu decidi dividir esse vídeo nesses seguintes tópicos. Algumas definições importantes, e as minhas definições importantes seriam o que eu acho importante e o que o livro que eu usei acha importante, porque eu me basei bastante nele. Os átomos e a matéria, porque eu vou fazer uma comparação bem legal e vocês vão entender bem direitinho essa relação. Os estados físicos da matéria, que todo mundo tá cansado de ver, mas vamos ver de novo. É revisão, galera, lembre disso. As transformações da matéria, eu acredito que todo mundo lembra tudo, mas tem algum aqui a colar que todo mundo que esquece o nome, mas sabe como é que funciona. E as propriedades da matéria. Aqui eu vou me confessar que eu não lembrava todas, eu só lembrava das funcionais porque eu convivo com ela na faculdade. Porque de resto eu não lembrava nada. Preparando o vídeo pra vocês eu fiz uma revisão também, viu? Não é todo mundo que lembra tudo. Olha pra mim, estou na faculdade de Química e não lembrava todas. Zero pra mim, né? Vamos lá. Algumas definições importantes. Eu quero que vocês me digam qual é a definição de matéria. Eu sei que tem gente que não vai lembrar ela por completo muito bonitinho, mas se você falou algo parecido com isso, você merece uma estrelinha dourada no fundo do meu coração. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um espaço no universo. Bem simples. O modelinho aí do lado é o modelo corpuscular. O modelo corpuscular, ele é esse modelo de bolinha. Muita gente conhece ele por isso. Qual é a definição de corpo? E nem me dizer que é o corpo de cadáver, o seu corpo. Não. Eu quero saber a definição para química, o que é um corpo. Eu confesso que eu não lembrava também essa, mas eu acho que não tem muita importância, sim, mas vamos lá. É uma porção limitada da matéria. O que eu trouxe de exemplo é um novelo de lã, que é uma porção limitada de lã, que a matéria é lã. Que mais? Uma madeira também é uma porção limitada da matéria, que define um corpo. Seu corpo também é uma porção limitada da matéria, então o corpo é um corpo. Acho que é até por isso que se chama. Mas é bem isso. Os corpos, eles podem se dividir em dois. Os corpos naturais e os corpos artificiais. Os corpos naturais, como o próprio nome diz, é produzido pela natureza, então não tem muito mistério nessa divisãozinha. Então, uma árvore, uma pedra, uma plantinha, fofinha, bonitinha, é produzido pela natureza, tudo. Então é um corpo natural. O corpo artificial é um corpo produzido pelo ser humano. Por exemplo, uma caneta. O que mais? Um computador, um celular que eu estou usando para gravar, para ler o celular.
E é isso. É uma divisão que acredito que nós sabemos meio que por instintivamente o que foi produzido por nós, seres humanos, e o que foi produzido pela nossa amada senhora natureza. Segue o bonde, né? Vamos lá, qual é a definição de objeto? E para os pessoal de humanas e letras de plantão, eu não quero saber sobre objeto indireto e direto, porque isso me ferrou muito no ensino médio. Gente do céu, minha professora me deu bronca de português. Então vamos lá. A definição de objeto é um corpo produzido pelo ser humano para ser utilizado pelo mesmo. Basicamente são os corpos artificiais, porque o ser humano normalmente não cria um corpo ou um material para poder deixar parado. Ele sempre vai estar utilizando. A gente produz malas, ferramentas, livros. São coisas que a gente utiliza. Eu duvido muito que um ser humano crie um objeto para poder não utilizar. Então, é basicamente os corpos artificiais. Vamos lá, eu quero a definição de substância agora, hein? Pontinho pra você se você acertar. 1, 2, 3 e... vai! A definição de substância é uma forma constante da matéria caracterizada por suas entidades específicas. A chuva é uma matéria, é a substância água, que contém 2 moléculas de hidrogênio, o Hzinho, e uma de oxigênio, que é o O, que está de vermelho. Então, gente, não tem mistério, é o que caracteriza internamente a matéria, a substância, por assim dizer. Que substância é essa? Água. Mas o que tem dentro dela? Isso. Então, a substância é madeira, a casa. Pode ser uma casa feita de alvenaria, mas também pode ser uma casa feita de madeira. A substância é madeira. Vamos lá. Os átomos e a matéria. Eu gosto de relacionar isso de forma bem similar ao alfabeto. Para quem é de letras e está de plantão aí, é pronto para vocês. Eu falo o seguinte, nós temos 26 letras no alfabeto. Me perdoe se eu estou sendo errada agora, porque eu não lembro. Com essas 26 letras, a gente produz quantas palavras? Centenas, milhares, milhões. E tudo porque uma reorganização delas. De forma similar se dá a matéria. No caso, as nossas letras são os elementos químicos, que lá é o hidrogênio, o oxigênio, que todo mundo está acostumado a saber. E conforme o rearranjo deles, nós temos novas matérias. Matérias como um gás oxigênio, que é 2 moléculas de hidrogênio, oxigênio, o gás oxigênio, ou oxigênio mesmo, que são 2 moléculas de oxigênio ligadas. E assim vai, com rearranjo de palavras, com rearranjo de letras, nós temos novas palavras. E com rearranjo de átomos, a gente tem novas substâncias. Tanto que na química orgânica, nós estudamos substâncias que contêm o mesmo número de átomos e com os mesmos elementos químicos, tudo, mas por causa do seu rearranjo, elas são coisas totalmente diferentes e possuem características próprias. Então veja como faz diferença um rearranjo, assim como o alfabeto. Muito bacana, não é? Facinho, né? Vamos lá, mais um tópico, os estados físicos da matéria. Se você tá pensando, de novo, vou ter que rever essa merda? Pois é, eu também tive que rever. E olha e eu estou falando pra você. Então tenha peninha de mim também. Eu sei que é um assunto batido, todo mundo sabe como funciona, mas é bom rever. Nós temos o estado sólido, que as moléculas se organizam de forma a deixar o mínimo de espaço entre elas possível. Ele possui forma e volume definido. O estado líquido, que é o estado que ele não possui uma forma definida, mas possui um volume definido. E as moléculas estão meia distância, com uma distância entre elas, uma pequena distância.
O estado gasoso, nós não temos nem forma e nem volume definido, porque as partículas estão meio que independentes uma das outras e elas costumam se propagar sobre o ambiente, querendo dominar o mundo, por assim dizer. Então, é bem simples. Agora, eu vou falar sobre interação molecular, ou força de interação entre moléculas. Conforme a temperatura e pressão, nós temos uma força intermolecular, que no caso as moléculas do estado sólido estão vibrando muito pouco, por isso que elas não ultrapassam um espacinho uma da outra e ainda continuam grudadinhas bonitinhas. A força intermolecular delas é muito forte. Conforme a energia cinética vai aumentando e elas vão vibrando cada vez mais, elas se liberam num espaço, fazendo que elas ultrapassem um pouquinho um cantinho uma da outra, mas continua. Aqui nós temos o estado líquido. A força intermolecular já não é tão forte quanto no estado sólido, mas também não é tão fraca quanto é no estado gasoso. É o meio termo entre os dois. Elas vibram mais um pouco e ficam independentes entre si, fazendo o nosso amado estado gasoso, cuja interação molecular é muito fraca, quase não existe. Para mim, eu digo que não existe porque eu acho que não tem mais nada além disso. Mas aqui diz que é uma interação muito fraca, que deve existir ainda. E como isso depende da temperatura e da pressão, tem muita relação isso delas vibrarem com a temperatura, o espaço que elas podem, porque quando você pressiona em certa temperatura um gás, ele vira líquido. Então está bem relacionado a isso. Mas é basicamente isso. O estado sólido, ele possui um adendinho aqui. Ele pode ser dito como um sólido amorfo ou um sólido cristalino. E qual é a diferença dos dois? Vamos lá, minha comparaçãozinha linda, maravilhosa. O estado sólido cristalino é aquele cara que tem toque e organiza tudo harmonicamente. É aquele cara chato que não aguenta ver nada fora do lugar, tem que estar tudo perfeito e tudo igual. Esse é o estado sólido cristalino. Eu vou ter uma imagem aqui. O do lado é o estado sólido amorfo, que é o cara desorganizadão, é como a Lende aqui, toda desorganizada, só organiza pros vídeos, as coisas. Então, basicamente, os exemplos que eu posso dar disso no nosso cotidiano. O sal é o cara com um toque e é organizadinho. Ele é um sólido cristalino. Se você for analisar ele microscopicamente, ele é quadradinho, um cubo muito bonitinho. E ele é organizadinho perfeitamente. Já o vidro, que é desorganizadão, é um corpo amorfo, um sólido amorfo. E eu gosto de dizer que só porque você é organizado ou desorganizado não vai afetar seu rendimento. Veja o vidro, ele protege a gente e tem a sua utilidade, mesmo sendo desorganizado. E o sal também tem a sua utilidade organizado. Então, não afeta em nada. Se você tiver um bom rendimento, sua organização pode fazer um pouquinho de diferença. Mas se não afeta o seu resultado, seja você mesmo. Propriedades da matéria. Antes da gente chegar lá, a gente tem que saber as definições. A definição de fenômeno, que é necessário para poder entender. Vamos lá. Fenômeno é qualquer mudança que ocorra com a matéria, alterando seu estado físico ou transformando sua estrutura interna. Entendam por alterar sua estrutura interna como reação química. Por isso que ele também se divide em fenômeno físico e fenômeno químico. No fenômeno físico, só altera seu estado físico, que é o que a gente vai ver depois, quais são as transições. Mas derreter gelo, neblina, a condensação, sublimação, essas coisas são estados, um fenômeno físico. Derreter gelo seria transformar a água do estado sólido para o estado líquido, então, super simples. Isso é um fenômeno físico, ele não vai alterar a estrutura interna da matéria. Não vai haver uma reação química.
Já o fenômeno químico, algumas pessoas costumam dizer que quando se há um fenômeno químico, não se tem como retornar ao ponto de origem. Por exemplo, queimar uma folha de papel, realmente não tem como tornar a folha de papel novamente uma folha inteira, mesmo você apagando o fogo. Então, mas existem reações, sim, que elas possuem uma setinha mais ou menos assim, eu acho que se eu conseguir eu coloco uma imagem, que elas podem retornar ao estado de origem. Então isso é meio que uma mentira, mas é uma boa para poder gravar como funciona essa mudança. Então o fenômeno químico ele vai alterar a estrutura interna da matéria. Então vai mudar alguns átomos, essas coisas, mas nada vai se perder nem se destruir, porque tudo se transforma. Essa é basicamente a principal lei da química. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Acho que foi Lavoisier que falou isso. Ou, nossa, muita gente com nomes estranhos. Meu cérebro, se eu errar algum nome, galera, eu me perdoem, porque meu cérebro faz isso aqui, ó. Amassa e joga fora o nome das pessoas. Principalmente gente histórica. Não que eu não goste de história, eu amo história. Só que eu não gravo nada disso. Meu cérebro acha que isso é irrelevante. Mas voltando, se vocês entenderam a definição de fenômeno e a divisãozinha dela, que é de física e química, vamos pro próximo, que é as propriedades da matéria. As propriedades da matéria são divididas em propriedades gerais, propriedades específicas, propriedades organolépticas e propriedades funcionais. Vejam, eu errei. Não é que eu errei, eu esqueci muita coisa pelo jeito, né? Porque existiam as propriedades organolépticas, específicas e gerais. E eu só lembrava das funcionais. Que coisa feia. Que coisa feia, meu Deus. Eu tô me sentindo um lixinho. Mas vamos seguir. Vamos lá. As propriedades gerais, ela tem extensão. A extensão é o quê? Todo corpo ou matéria possui um começo e meio e fim. Então, ela existe uma extensão. Por exemplo, o meu batomzinho, que foi a primeira coisa que eu achei aqui, ele possui uma extensão, que é daqui até aqui. Ou vice-versa. Perdoe. Segue. Ai, gripinha chata. Vamos lá, continuando. Extensão, se você não entendeu, é isso. É a extensão de um corpo. Não tem como falar isso sem falar extensão. É o começo e fim de uma matéria, por assim dizer. Acho que não tem muito segredo. Vamos lá. Impenetrabilidade. Então, esse aqui, apesar do nome estranho, é basicamente para lembrar que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço sobre as mesmas circunstâncias e tal. Então, se você senta no colo do seu coleguinha, você não está ocupando o mesmo espaço que ele. Sinto muito te dizer isso. Pois é. Mas é basicamente que isso quer dizer. Já tentou ficar no mesmo lugar que a luz? Também não tem como. Porque você não está ocupando o mesmo espaço que ela. Tanto que a luz não passa se você ficar em frente a ela. Basicamente é isso. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar sobre as mesmas circunstâncias. E ao mesmo tempo. Divisibilidade e indestrutibilidade. A capacidade de uma matéria se dividir. E a questão da indestrutibilidade quer dizer mais ou menos a transformação dela. Porque ela não se destrói, ela se transforma, por assim dizer. Então, ela não existe essa de se destruir. Lembre sempre disso, não existe essa de destruir em química. Tudo vai se transformar. É tipo a energia. A energia de movimento vai se transformar em energia elétrica e assim vai. Por aí vai. Se vocês entenderam, beleza, porque na minha cabeça fez sentido. Que idiota eu. A porosidade. Aqui as meninas e os meninos, todo adolescente vai saber disso. Aqui é a questão dos poros. Lembra no estado sólido? Como as moléculas tentam se
agrupar, as partículas tentam se agrupar de forma a que ocupar o mínimo espaço possível. Então, existe um maldito espaço aí que faz o poro. O poro, na verdade, é um espaço entre duas partículas. No caso, a gente tem a nossa pele para ilustrar, né? Assim, essa maravilha do mundo. Que existe poros. Os poros na nossa pele são esses buraquinhos que existem entre as células, tudo. Não é à toa que eles entopem e geram essa maravilha do mundo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A espinha. Eu também tenho espinha. Não vai mudar. Se você sair da adolescência, ainda vai continuar tendo espinha. Lamento informar. Vamos lá, inércia. Um corpo continuará um corpo ficará parado a menos que uma força atue sobre ele, ou um corpo continuará em movimento a menos que uma outra força atue sobre ele. Basicamente aqui está dizendo aquela famosa que você não pode, se um corpo está parado, a menos que uma força haja sobre ele não vai se movimentar. E mesma coisa para os corpos em movimento, a menos que algo que o pare, uma parede, isso vai parar ele. Então, é aquelas famosas leizinhas do Newton, bem resumidinha aqui. Tio Newton. E compressibilidade. A gente pode... Eu lembro de uma seringa quando eu lembro disso. A seringa, quando a gente aperta, nossa, que sotaque lindo, o gás que existe dentro dela vai se deformar ou ela vai sair pela outra ponta, se tiver aberto da seringa. A compressibilidade reflete isso. Por exemplo, se a gente fazer comprimir uma madeira, vai chegar um ponto que ela não vai suportar e vai fazer clique, quebrando. Então é isso a compressibilidade, é um objeto ou se adequando e saindo para algum lugar ou quebrando, coitado, se ele for estado sólido. O líquido a gente não tem como fazer isso, né, galera? E se a gente comprensa um gás e estiver fechado por uma determinada temperatura, ele vai se liquefazer. É muito legal isso, né? Ele vira líquido. Olha a química, como ela é linda. Fofa. Próximo. As propriedades físicas. Aqui eu acredito que todo mundo já tá meio cansadão de ver, porque é as mudanças dos estados físicos. Vamos mostrar essa ilustração linda. Desculpa o amarelo, porque no azul não ia aparecer. Então vamos lá. A passagem do estado sólido para o estado gasoso é sublimação. Então, bem simples. E vice-versa. Saindo do gás para o sólido também se chama sublimação. Olha que legal. Ficou mais fácil para gravar, né? Porque os dois são o mesmo. Então tá. A partir do estado sólido para o estado líquido é fusão. Simples, né? E do líquido para o sólido é solidificação. Eu acho que todo mundo está mais acostumado com o termo solidificação, porque a gente faz gelo na nossa querida geladeira. Então todo mundo sabe que isso acontece. Do estado líquido para o estado de gás, vaporização. Do gás para o líquido é liquefação, que eu já tinha falado antes. Bem fácil, né? E vamos lá. Eu tenho um adendo aqui, porque eu não sei se isso vai ser cobrado no ensino médio. Na minha época nunca foi cobrado isso. Mas eu sei que existem professores malvadões de plantão. Então eu vou dar uma ajuda. Se algum dia seu professor falar de diagrama de fase, é isso aqui. Diagrama de fase nada mais é que é um diagrama mostrando as três fases e como elas se convergem através de um gráfico, basicamente. Aqui desse lado, perto do eixo Y, é o estado sólido, que faz essa vai seguindo a linha e depois faz uma bifurcação, e mais desse lado próximo ao eixo Y é o estado sólido. No meio da bifurcação é o estado líquido. E a outra bifurcação, aqui do lado dela, tendendo aos números máximos, é o estado gasoso. E vamos lá. Eu vou explicar duas coisas que é muito importante nesse gráfico. Primeiro, as transições são feitas em determinada temperatura. Então, o eixo Y
significa, se eu não me engano, pressão, e por temperatura. O eixo X é a temperatura. Então, conforme maior a temperatura, maior a tendência a ter mais pressão e virar gás. Bem legal. Próximo. Existe um pontinho, depois da bifurcação, que é essa abertura em dois da linha, você percebe que a linha do que está entre o estado líquido e o estado gasoso, ela para. Por que ela para? Porque a partir desse momento, a matéria, a substância ela, a partir desse momento, ela tem tantas características de líquido quanto as características de gás, não se podendo mais definir qual é qual. Diferente do estado sólido para o líquido, que se pode se definir muito bem, já que a linha da bifurcação não para mais a partir daquele momento. Já do estado líquido para do gasoso, não tem mais essa divisão depois de um tempo. E bem nesse pontinho, assim, na bifurcação, nesse pontinhozinho aqui, então, esse é o ponto triplo, onde os três estados se coexistem. Então, nesse ponto, é um ponto muito específico. Então, significa que você observar isso é muito mais difícil. Mas é onde o estado sólido, líquido e gasoso existem os três ao mesmo tempo. Olha que louco. Muito contrariante, mas é louco. Isso sim existe. Ah, eu esqueci. O pontinho que se não define mais entre o estado líquido e o gasoso se chama ponto crítico. E esse é o ponto triplo, onde as três fases coexistem. Muito simples, ó. Ponto crítico é quando a gente não sabe mais o que é definir. Tá crítico o negócio, a gente não sabe mais definir o que é líquido e o que é gasoso. Meu Deus, como a gente é burro. Estado crítico. Esse é onde os três estados coexistem. Ponto triplo, porque é uma homenagem grandona entre as três fases. Então, os três estão chegando naquele pontinho. Que coisa feia, mas vai assim mesmo. As propriedades organolépticas. Bom, eu quero ilustrar essa característica de uma coisa que eu lembrei enquanto estava fazendo. Isso aqui é um césio 137. Ele é lindo, ele é azulzão, bonitão, mas é radioativo. Mas teve um acidente no Iane até com um negócio desse. Então, é perigoso. Oficialmente houve 4 pessoas mortas, pelo que eu li. Mas a gente sabe que teve muita gente que sofreu com isso, que ficou doente eternamente, né? Porque isso não tem coisas que não tem cura, principalmente quando se trata de radiação. Continuando. As propriedades organolépticas, elas são a capacidade, digamos assim, da matéria nos impressionar utilizando alguma forma do nosso sentido. Por exemplo, o césio, eu diria que ele me encanta pela cor, porque eu nunca vi um dele pessoalmente. Mas eu sei que já é perigoso, então não posso encostar. E que mais? Sabor. Por exemplo, você colocar sal. É um troço branco, meio sem graça, meio sem sal, assim, meio sem sal, mas é um sal. O sal, ele é salgado. Quando você coloca na boca, fica aquele negócio estranho, né? Então, é a capacidade de uma matéria nos impressionar através dos sentidos. Seja o paladar, o cheiro, tato, cor, pela nossa visão. E por aí vai. Basicamente é isso. As propriedades funcionais. Toda matéria, ela tem que se encaixar num desses 4 grupos. Por quê? Porque eu não sei. Porque os químicos definiram assim e vai ser assim. Eu não sei muito bem. Eu não vou jorrar quais são as características internas de cada uma, porque eu pretendo aprofundar mais pra frente e no momento, para essa revisão, ela não vai ser muito importante. Então, vamos lá. Eu vou ilustrar como é cada uma. Se eu fosse sua professora hoje, eu daria para você 4 potinhos. Um deles contendo vinagre, no outro contendo banana verde, no outro pasta de dente
e no outro uma barra de ferro enferrujada. Para ilustrar isso, você sabe que o ácido, ele é ácido, ele tem uma característica de corrosão. Existem ácidos mais potentes, que a gente não pode usar e nem ver, por assim dizer, porque não deixam nem a gente respirar perto. E existe o vinagre, que é ácido acético e deixa a gente usar na nossa saladinha. Eu, particularmente, prefiro usar o limão, que é um outro tipo de ácido. Seguindo, base ou hidróxido. Hidróxido é pela característica de que tem hidroxilas. Mas, como vocês não sabem o que é uma hidroxila, eu vou dizer que a base, ela tem uma característica de sabor adstringente. O que é adstringente? É o sabor marrento da banana que é verde, que fica meio estranho. Mas é basicamente, a base tem essa característica. Tem bases que a gente pode provar. Eu acredito que a banana seja uma base, mas se não for, me perdoem. E tem bases que a gente nem pode encostar perto, soda cáustica. É uma base e a gente não pode nem chegar perto que nossa mão assa, queima. Então, pra você ver que os dois extremos não são muito bons. O bom mesmo é o 7, que é o pH 7 de ácido. De ácido não, da água. Ai, é o pH neutro, tá, galera? O meio termo é lindo, é a água. pH 7. Continuando. Sal. Por que eu coloquei pasta de dente no sal? Porque todos nós sabemos que o sal de cozinha, cloreto de sódio, é um sal. Justo, né? Ele tem sal no nome, então a gente fala sal de cozinha, mas é cloreto de sódio. Então todo mundo tá cansado de saber que isso também é um sal. Mas a pasta de dente contém fluoreto de sódio, que é outro sal. E poucas pessoas sabem que nossa pasta de dente tem sal. Olha a pompa química linda e maravilhosa. Então, lembre-se aí, a sua pasta de dente contém o sal. E o sal tem um sabor, ironicamente, salgado. Então você sabe quando uma comida tá salgada. É porque colocaram sal demais. E essa é a mesma característica de quase todos os sais. Quase não, acho que todos os sais são salgados. Seguindo, o óxido é ferrugem, mas ferrugem é de ferro. Então significa que qualquer metal enferrujado, oxidado, no caso, qualquer metal oxidado, ele é um óxido. Tipo, o oxigênio vai lá e faz uma ligação com esse metal. E aí ele fica oxidado, gerando a famosa ferrugem. E é isso, basicamente, essa foi minha aulinha. Espero que vocês tenham gostado, desculpa ter me demorado muito. Vai demorar para editar o vídeo, mas estou fazendo isso pela diversão. Deixa seu like, se inscreve no canal. E bem-vindos ao canal Além Martins. Se você assistiu até aqui, se inscreva. Tchau, tchau, galera.